Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos continuar nosso curso sobre teoria dos grafos e na aula de hoje vamos falar sobre grafos planares. Já teve um exemplo de grafo planar que a gente queria ver se o grafo era planar ou não. Lá na primeira aula, numa das brincadeiras de criança, a gente queria ver se o grafo era planar ou não. Daqui a pouco você vai ver, aí você vai lembrar lá da primeira aula que a gente falou sobre essa brincadeira de criança, que era para ver se o grafo era planar ou não. Antes de falar de grafos planares, vamos falar uma coisinha aqui, uma definição que é grafo bipartido. O que é um grafo bipartido? Seguinte, ó, um grafo bipartido ou um bigrafo também é um grafo em que a gente pode dividir os vértices em dois conjuntos, ok? U e V. Essa palavra aqui, conjunto de juntos, quer dizer o quê? Que não tem nenhum elemento que está nos dois ao mesmo tempo, ok? Então eu posso pegar todos os vértices do meu grafo e colocar todos ou no U ou no V. Não vai ter nenhum que vai estar nos dois ao mesmo tempo. E todas as arestas desse grafo vai conectar um vértice de U e um vértice de V. Não pode conectar U com U e nem V com V. Ou seja, os que estão em U não se conectam entre si. Os que estão em V não se conectam entre si. De U só conecta com V. Precisa conectar todos de U com todos de V? Não necessariamente, ok? Mas se eu conseguir separar em dois conjuntos os meus vértices, em que os que estão no conjunto U não conectam entre si, os que estão no conjunto V não conectam entre si, e as conexões acontecem de um para outro, pode ser que ninguém esteja conectado. Se ninguém esteja conectado, é bigrafo, ok? Por quê? Ninguém desses conjuntos que eu separei vai estar conectado entre si. Mas se tiver aresta, a aresta tem que conectar necessariamente de um conjunto no outro. Olha um exemplo aqui, ó. Eu tenho esse grafo. Perceba que eu peguei esses vértices e coloquei ele num conjunto U. Perceba que esses vértices não se conectam entre si. E aqui eu tenho o conjunto V que eu coloquei esses quatro vértices. Perceba que esses quatro vértices não se conectam entre si. Pronto, isso daí já é bigrafo. Por quê? Então, porque todas as arestas que tiver, vai conectar um de U com um de V. Ó. Pega todas as arestas. É um de V com um de U com um de V. Não conecta V com V e nem U com U. É sempre um de U com um de V. Isso é um caso de grafo bipartido. Outro exemplo aqui, ó, eu peguei o meu grafo e coloquei ele, o conjunto azul aqui, que seriam esses três, e o conjunto vermelho, que seriam esses cinco aqui, vértices. Percebe que esses azuis eles não se conectam entre si. E esses vermelhos não se conectam entre si. Mas tem uma coisa especial que é o seguinte, ó. Cada azul conecta com todos os outros vermelhos. Ó, cada azul conecta com todos os vermelhos. E cada vermelho conecta com todos os azuis. Nesse caso aqui eu falo que é um grafo completo bipartido, um grafo bipartido completo. A gente até vai chamar esse grafo aqui, ó, de K35. Lembra que quando eu falei de grafo completo, tinha a letra K, tipo K3 é o grafo completo com 3 vértices. K5 é o grafo completo com 5 vértices. K7 é o grafo completo com 7 vértices. K8 é o grafo completo com 8 vértices. Se eu colocar vírgula, quer dizer que é um bipartido. O K35 quer dizer o quê? Que eu tenho 8 vértices, só que ele é bipartido. Coloquei vírgula que sei que é bipartido. Bipartido o quê? Eu separei esse 8 em um conjunto com 3, um conjunto com 5. Como ele é bipartido, esses 3 não conectam entre si. Esses 5 não conectam entre si. E como ele é um bipartido completo, tanto é que eu chamei de K, K35, todos esses 3 conectam com todos esses 5 e todos esses 5 conectam com todos esses 3. Isso seria um grafo bipartido completo. Ok, agora que a gente sabe o que é um grafo bipartido completo, vai ficar mais fácil algumas partes que a gente vai ter nessa aula. Agora sim, vamos começar o que é um grafo planar. Ó, um grafo é planar se puder ser representado graficamente no plano, no papel, no plano, de tal forma que não haja cruzamento de suas arestas. Então, se eu conseguir colocar lá, desenhar, lembra que cada vértice é um pontinho e cada aresta é um tracinho, né? Pode ser um arco, pode ser uma reta. Se eu conseguir fazer o desenho desse grafo sem cruzar as arestas, então é um grafo planar. Se eu não conseguir, nunca conseguir, não existe nenhuma representação, todas as representações cruzarem, tem que cruzar as arestas, aí ele é um grafo não planar. Esse é um exemplo aqui, ó. Esse daqui, ó, se você lembrar, esse é o K4. Esse daqui, ó, é um exemplo que é o K4. Por que K4?
Porque ele tem 4 vértices e cada vértice se conecta com todos os outros. Então ele é um grafo completo com 4 vértices, é o K4. O K4 é um exemplo de grafo planar. Como assim, professor, um exemplo de grafo planar? Olha só o seu desenho. Eles estão cruzando as arestas. Está cruzando as arestas, não é grafo planar. Mas cuidado, grafo planar não é que todas as representações gráficas não cruzam as arestas. É se a gente puder achar pelo menos uma representação gráfica, ok? Se a gente puder representar graficamente, ou seja, se existir pelo menos uma representação gráfica que não tem cruzamento das arestas. Olha esse daqui, ó. Esse grafo é exatamente esse daqui. Só que em vez de eu desenhar essa aresta aqui, eu desenhei ela passando por fora. Perceba que as mesmas conexões, continua sendo K4. Ou seja, continua sendo um grafo completo com 4 vértices. Cada vértice conecta com todos os outros. Só que eu consegui desenhar de forma que as arestas não se cruzam. Então, se existir pelo menos uma representação gráfica em que as arestas não se cruzam, representação gráfica no plano, em que as arestas não se cruzam, ele é um grafo planar. Então, aqui o K4 dá para fazer cruzando, mas existe pelo menos uma que não cruza. Pronto, é um grafo planar. Se não pudesse fazer desse jeito, né, nunca, qualquer desenho, forma que você fizesse, sempre ia cruzar, aí seria um grafo não planar. Outro exemplo aqui, ó. Ih, professor, esse exemplo aqui, ó, esse é um grafo não planar, porque, olha, corta, ó, as arestas se cruzam. E outra coisa, olha só, se eu não quiser desenhar essa, como que eu vou chegar aqui, ó, sem cruzar as outras? É impossível. Então, esse é um grafo não planar. Calma. Esse é um grafo planar. Só que para a gente desenhar ele de forma que as arestas não se cruzem, a gente tem que mudar até os vértices de lugar. Então, olha só. Esses 4 vértices são esses 4 aqui. E esses 4 da frente são esses 4 que ficou no centro. Perceba que esses 4 aqui, ó, eles estão se ligando num quadrado. Beleza? Continuam se ligando assim, fechando um ciclo, né? Porque não precisava ser necessariamente um quadrado, né? Eu poderia fazer um círculo, não precisava fazer uma reta, né? Podia fazer, mas tudo bem, se fechando num ciclo. Esses 4 da frente também se fecham num ciclo, ok. E perceba que esse liga com esse com esse, esse com esse com esse. Ou seja, todas as arestas e todos os vértices que estão aqui estão representados aqui. Então é exatamente o mesmo grafo. Esse grafo tem 8 vértices e tem essas 12 arestas. Aqui também 8 vértices, as mesmas 12 arestas, ligando os mesmos vértices, então seria o mesmo grafo. Eu só mudei a representação gráfica. Agora perceba que essa representação não tem cruzamento das arestas. Ou seja, esse grafo aqui, ele é planar. Essa representação é planar? Não. Quer dizer que ele tem uma representação planar. Quando a gente fala que o grafo é planar, quer dizer que tem pelo menos uma representação planar. Essa não é a representação planar desse grafo aqui, mas essa sim. O K4, essa não é a representação planar do K4, mas essa daqui é a representação planar do K4. Então só cuidado, não é porque em um desenho cruzou a aresta que ele já não vai ser não planar. Pode ser que exista uma outra forma de fazer o desenho em que eu veja que ele é planar. E essa é a dificuldade. Como fazer o desenho, pensar no desenho, para ver se ele vai cruzar as arestas ou não, porque eu tenho que achar pelo menos um. Se eu achar um que cruza, ainda não é suficiente. Eu tenho que mostrar que todas as formas não vai cruzar. E aí está a dificuldade. Onde a gente pode aplicar isso? A gente pode aplicar em várias coisas. Por exemplo, eu não quero cruzar, porque às vezes se cruzar é mais caro. Eu vou fazer um conjunto de ruas, ou um conjunto de rodovias. Mas se cruzar a rodovia, pode ser mais caro para fazer um viaduto do que fazer um certo contorno ali, por exemplo. Então eu vou ver se é possível não fazer viaduto. Se não for possível, beleza, vou gastar algum dinheiro, porque é mais caro fazer um viaduto, né? Mas se for possível, beleza, vou fazer algum desvio, caso seja necessário, né? Será que aqui, ó, é mais caro fazer um viaduto aqui, ou será que é mais barato, né, no caso? Ou mais barato fazer por aqui? Bom, é o estudo que tem que fazer. Mas o grafo planar geralmente é para isso, quando a gente não quer que duas arestas passem, porque é o mais custoso, às vezes porque não pode, né, no mesmo plano. E você vai lembrar que esse caso de grafo planar é exatamente a brincadeira de criança lá das 3 casas e das 3 companhias. Se você lembra que você tinha 3 casas, 3 companhias de água, de luz e telefone, e você queria ligar as 3 casas com essas 3 companhias,
sem que cruzassem as linhas. Ou seja, você queria ver se esse gráfico que tem 6 vértices, porque 1, 2, 3, 3 vértices são as casas, 3 vértices são as companhias, se esse gráfico com 6 vértices, dava para construir ele inteiro sem cruzar a linha. Ou seja, será que esse grafo é planar? Esse grafo aqui, se ele for planar, quer dizer que eu consigo fazer o objetivo da brincadeira de criança, que é o quê? Ligar os 3 sem cruzar estas. Se ele for não planar, quer dizer que é impossível fazer isso. Se a gente perceber, olha aqui, ó, as 3 casas aqui são esses vértices, as 3 componentes são esses azuis. Eu construí cruzando sem se preocupar, só para mostrar quais são as arestas que tem. Então perceba que a água vai para as 3 casas, a luz vai para as 3 casas, o telefone vai para as 3 casas. Beleza. Perceba que esse grafo aqui é um grafo bipartido, porque as casas não se conectam entre si. As companhias não se conectam entre si. Todas as casas estão conectadas com todas as companhias. Todas as companhias estão conectadas com todas as casas. Ou seja, além de ser bipartido, é um bipartido completo. Opa. Além de ser bipartido... Volta. Além de ser bipartido, é bipartido completo. Então, esse grafo é bipartido completo. Não confunda grafo completo com grafo bipartido completo, ok? Nesse caso, a gente vai até chamar o quê? De K33. Porque é um bipartido que tem 3 vértices aqui, que são as casas, e esses 3 vértices que são as companhias, ou seja, eu separei esses 6 vértices desse bipartido em 2 conjuntos, esse conjunto de 3 e esse conjunto de 3, em que todos esses daqui se ligam com todos esses 3 e todos esses 3 se ligam com todos esses 3, ou seja, um bipartido completo. Okay? Esse é o caso do K33. Aí nosso problema da brincadeira de criança é ver se o K33 ele é planar ou não. Se o K33 for planar, é possível fazer aqui o objetivo da brincadeira lá da criança de ligar as 3 casas sem cruzar arestas. Se ele for não planar, quer dizer que essa brincadeira é impossível de ser completada. Então nessa aula a gente vai terminar a aula vendo se o K33 é planar ou não é planar. Vamos ver alguns planares? Ó, os grafos completos K2, K3 e K4 são planares. Ó. O K2, 2 vértices, todos conectados com todos. Beleza? É planar, dá para fazer. O K3, que é o grafo completo com 3 vértices, é planar, olha só. O K4, que é o grafo completo com 4 vértices, é planar. Ué, professor, mas olha, você está cruzando, mas a gente acabou de ver esse K4 que a gente pode escrever dessa forma aqui. Okay? Então, os grafos completos K2, K3 e K4 são planares. Professor, e o K5, o K6 e o K7 a gente vai ver daqui a pouco. Mas completa até 4, que é o K2, K3 e K4, são planares. K5 em diante a gente vê daqui a pouco. Árvores são planares? Toda árvore é planar. Aqui é uma... Não é uma árvore binária, né? Porque aqui se divide em 3. Mas tudo bem, toda árvore, independente se for binário ou não, vai ser planar. E aí a gente tem a relação de Euler. Vamos apresentar agora alguns resultados sobre grafos planares. Eu não vou demonstrar nada aqui nessa aula, mas se você quiser, eu estou seguindo aqui nas aulas uma apostila que eu estou deixando na descrição dos vídeos, ok? Olha nessa apostila que tem as demonstrações, caso você venha se interessar, desses resultados que eu vou utilizar nessa aula. Primeiro resultado é a relação de Euler. Essa relação de Euler a gente pode usar na geometria. E aí a gente, pensando aqui no grafo, a relação de Euler é o seguinte, ó. Eu tenho um grafo planar, e isso vale se o grafo for planar, ok? Se o grafo for planar, vale essa relação de Euler. Então, todos os grafos não planares eu estou excluindo agora, estou pensando só nos grafos planares. Um grafo planar que tenha V vértices, V é a quantidade de vértices que eu estou falando, que eu estou chamando. E A é a quantidade de arestas. Então, onde aparecer V é a quantidade de vértices desse grafo. Onde aparecer o Azinho é a quantidade de arestas desse vértice. Vale a seguinte relação aqui, ó. O F vai ser igual o A, você pega o A, que é a quantidade de arestas, tira o V, que é a quantidade de vértices, soma 2, você vai encontrar o F. O que é o F? É F de face. Porque F vai ser a quantidade de face, ou seja, a quantidade de regiões formadas pela representação planar do grafo. Então, eu tenho que pegar um grafo planar e pegar a representação planar dele. Lembra do K4?
que tem uma representação planar, uma representação não planar. Eu não vou pegar a representação não planar, eu vou pegar a representação planar de um grafo planar, ok? Então isso só vale para grafo planar. E se eu pegar a representação planar do grafo, existe essa representação planar? Sim, porque o grafo é planar. Vale essa relação aqui. A quantidade de regiões formadas pela representação planar, ou seja, a quantidade de faces, vai ser essa formulazinha aqui, A menos V mais 2. O que é essas regiões, essas faces, professor? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Olha esse daqui, ó. Esse é um grafo planar e aqui é a representação planar. Beleza. Quantos arestas tem? Vamos ver quantas arestas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arestas. Quantos vértices tem? 1, 2, 3, 4, né? 4. Então, quantas regiões vai ter? Vai ter 6, que é o A, menos 4, que é o V, mais 2. Ok? Peguei essa formulazinha. Então, vai ficar o quê? 6 menos 4, 2, mais 2, 4. Perceba que aqui eu tenho 4 regiões. Ó, 1, 2, 3 e por fora 4 regiões. Inclui também a externa, ok? Essa conta inclui a externa. Ó. Vou até desenhar. Ó. Uma região. Vamos mudar aqui de cor. 2 regiões. 3 regiões. E aqui por fora, 4 regiões. Ok? Então, perceba que eu tenho 4 regiões. A fórmula bateu. Okay? Ah, professor, se eu pegar essa daqui, ó, eu continuo tendo 6 arestas, eu continuo tendo 4 vértices. Se eu fazer essa conta, continua sendo 4. Mas olha aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 regiões. Mas cuidado que essa não é a representação planar do K4. Ok? É a quantidade de regiões formadas na representação planar. Então, esse daqui não é a representação planar do K4. Essa é a representação planar. Ok? Então, tem que pegar a representação planar. Aí sim vai valer essa relação. Outro exemplo, esse daqui, ó. Vamos fazer a continha também. Quantas arestas tem? Quantas arestas tem? A gente já tinha contado. A gente tinha contado que era 12, né? 4, 8, 12. Quantos vértices tem? A gente também já tinha contado que é 8. Quantas faces, quantas regiões vai ser formado por essa representação planar? Vamos lá. O A, que é 12, menos o V, que é 8, mais 2. Então, vamos lá. 12 menos 8, 4, mais 2, 6. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5 e a externa, 6. Beleza. Então, a gente viu que a relação de Euler realmente vale para grafos planares, né? Na representação planar. Veja que na representação não planar, mesmo que o grafo for planar, na representação não planar não vale. É só nas representações planares, ok? Vamos lá para o teorema, antes de ir para o teorema 2, é só para mostrar. Ó, esse daqui a gente acaba de ver, que tem 1, 2, 3, 4, 5 e a região de fora. Esse daqui é o K4, construído só de outra forma, mas também tem 4 regiões. Se você quiser fazer brincadeira com essas relações de Euler, pega esses gráficos aqui, ó, tá colorido cada região. Aí tem a região ainda externa também que você tem que contar. Mas aqui, ó, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices, quantas arestas tem, joga aqui na fórmula e vê se dá certinho. Ó, aqui quantas regiões tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais a de fora 8. Então a conta de aresta menos vértice mais 2 tem que dar 8 aqui. Veja se aqui dá certo também, veja se aqui dá certo também, se você quiser brincar com essa relação de Euler. Agora sim o teorema 2. O que o teorema 2 fala? Se G é um grafo planar, então é válida a seguinte relação. O A é menor ou igual que 3V menos 6. Quem que é o A? Quantidade de arestas. Quem que é o Vzinho? Quantidade de vértices. Então, se você pegar um grafo planar, isso vale para grafo planar, ok? Se você pegar um grafo planar, pegar a quantidade de vértices, multiplicar por 3 e tirar 6, essa conta aqui vai ser maior ou igual à quantidade de arestas. Vai ser igual, perceba que eu falei que é maior ou igual. Vai ser igual se o quê? Se o grafo for maximal planar. O que é maximal planar? É um grafo planar, ou seja, eu consigo fazer o desenho dele sem cruzar as arestas. Um grafo planar, porém que se eu precisar acrescentar uma aresta, ele já com certeza vai deixar de ser planar. Eu já não consigo acrescentar uma aresta em nenhuma representação dela. Não consigo acrescentar nenhuma aresta de forma que ele fique
sem cruzar as arestas. Ou seja, se eu acrescentar umas arestas, já deixa de ser planar. Aqui eu vou pegar um exemplo. Olha esse exemplo aqui, ó. Nesse caso, quantas arestas tem? Né? A gente já contou que é 12, né? Beleza. Quantos vértices tem? A gente já contou que é 8. Tá. Será que o A é menor ou igual que o 3V menos 6? Essa é a pergunta, ok? Ele falou que se o grafo é planar, vale essa relação. Então tem que valer essa relação. Quem que é o V? É 8. Então se você pegar aqui, ó, 3 vezes 8 menos 6, quanto que dá? 3 vezes 8 dá 8, 16, 24, menos 6 dá 18. Beleza? Essa conta aqui dá 18. E aqui eu tenho o A que é 12. Beleza, o 12 realmente é verdade, né? O 12 realmente é menor que 18. 12 realmente é menor que 3 vezes 8 menos 6. Beleza. Esse é um grafo, é um exemplo, né, de um grafo planar, a gente viu, que vale essa relação. Ah, professor, então se para ver se é planar é só ver se vale essa relação ou não? Cuidado. Aqui a gente fala que se G é um grafo planar, então vale essa relação. Só que a gente não pode fazer a volta, porque não é um se somente se, é um então. Grafo é planar, implica que vale essa relação. Mas se vale essa relação, eu posso ter exemplo de grafo planar ou não planar, ok? Eu posso ter grafo não planar que vale essa relação? Posso ter. Okay? Mas se é planar, todos os planares, vale essa relação. Porque se é planar, vale essa relação. Ok? Mas eu posso ter alguns não planares que continuam valendo essa relação. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Esse outro exemplo aqui, ó, também é planar. Veja que não está cruzando as arestas. Vamos fazer a conta aqui desse daqui também? Fazer a conta aqui, ó. Quantas arestas nesse caso tem, ó? Nesse caso tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 arestas também. Quantos vértices tem? 6 vértices. Será que a quantidade de arestas é menor ou igual que 3 vezes a quantidade de vértices menos 6? Pergunta, vamos ver. Troca o vértice por 6. 3 vezes 6, ó, 6, 12, 18, menos 6 dá 12. E aqui as arestas são 12. Perceba que ficou igual. É verdade, porque eu queria saber se era menor ou igual. Se for menor, ok? Posso escrever que é menor ou igual? Posso. Por quê? Se for menor, é verdade que é menor ou igual. Se for igual, é verdade que é menor ou igual. Então, ou seja, para ser verdade o menor ou igual, que é o que a gente queria saber, basta ser menor, nesse caso, ou ser igual, nesse caso. Mas a gente falou que se a igualdade é válida, então o G é maximal planar. Nesse caso aqui, ó, não é verdade a igualdade ficou igual, ok? Se a igualdade é válida, então esse daqui é maximal planar. Implica que esse daqui é maximal planar, ou seja, ele é planar. Mas se eu acrescentar uma aresta, ele já deixa de ser planar. Pessoal, esse daqui está ligado com todos, menos com esse, né? Dá para eu ligar esse com esse sem cruzar a aresta, do jeito que está desenhado? Não. Se eu mudar o desenho e eu acrescentar mais essa aresta desse com esse, vai acabar cruzando? Vai acabar cruzando. Porque qualquer forma que eu for representar esse grafo somado com mais essa aresta ligando esse com esse, já deixa de ser planar. Ok? Então é possível eu fazer a representação desse grafo com todas essas arestas e eu somar mais essa aresta aqui. Porque no caso aqui, ó, essa relação ficou igual. Então ele é maximal planar. De novo, todos os grafos planar valem essa relação. Mas eu posso ter algum grafo que vale essa relação em que não é planar, porque aqui é só a ida. A volta não vale. A volta a gente pode fazer por contraposição. Como que é contraposição? Seguinte, ó. Se o grafo é planar, vale essa relação. Mas quem viu minha aula lá de lógica, a parte do curso de lógica, lembra da relação de equivalência e da contraposição, que é o seguinte. A implica em B é equivalente a não B implica em não A. Então, cuidado, ó. Nesse caso aqui, ó, quem que é o A?
O A é essa afirmação aqui, ó, o grafo G é planar. Essa é a afirmação A. Qual que é a afirmação B? O Azinho é menor que o 3V menos 6. Okay? Então, eu tenho essa afirmação A e essa afirmação B. Eu posso falar que aqui a gente tem, ó, aqui tem um, então, A, então B. Eu posso falar que o B, então A? Não. Mas eu posso usar contraposição. Contraposição o quê? Se eu negar o B, implica que o A está negado. O que é negar o B? Pega essa relação e nega essa relação. O que é negar que o A é menor ou igual a 3V menos 6? Negar isso é falar que o A é maior, estritamente maior. Então perceba aqui, ó, estou negando, ó. Se estou negando o B, o A for maior que 3V menos 6, que é o contrário que está escrito aqui, então eu nego o A. O que é negar o A? O A é grafo planar. Negar o A é o quê? O G não é planar. Então, ó, A implica B. Se G é planar, então vale essa relação com menor ou igual. Na contraposição, eu posso negar essa segunda, que vai implicar na negação da primeira. O que é negar a segunda? É falar que o A é maior que 3V menos 6. Vai implicar na negação da primeira. O que é a negação da primeira? Falar que o G é não planar. Beleza? Então, pela contraposição, como o A implica em B, eu posso ter que o não B vai implicar no não A. E com essa forma aqui, é uma forma de você encontrar grafos não planares. Por exemplo, olha aqui, ó. O K5 é não planar. Por que o K5 é não planar? Vamos pegar o K5. O que é o K5? É o grafo completo com 5 vértices. Então, eu fiz um grafo com 5 vértices e cada vértice liga com todos os outros 4 vértices. Olha só, um grafo completo. Vamos fazer a conta aqui, ó. Quem que é o A? Ou seja, quantas arestas tem aqui, ó? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 arestas. E vértices? Quantos vértices? Bom, são 5, né? Aí será que o quê? O A e o 3V menos 6. Será que é maior e vale essa? Será que é menor ou igual e vale essa? Não sei por enquanto. Vamos apagar aqui, ó, e vamos comparar para ver o que dá. Tá. Quem que é o A? Bom, o A é 10. Quem que é o V? O V é 5. Vai ficar 3 vezes 5 menos 6. Tá. 3 vezes 5 dá 15. Menos 6 dá 9. Então perceba que esse lado que tem o A é 10. Esse lado que é o 3V menos 6 é 9, ou seja, esse lado aqui, ó, o primeiro é maior que o segundo. Então aqui é maior, maior. Então a gente chegou nessa relação aqui, ó, que é maior. O A vai ser maior que 3V menos 6 no caso do K5. E a gente tem que, se essa relação vale, ou seja, se o A é maior que o 3V menos 6, então o grafo é não planar. Ou seja, a gente conclui que o K5 é não planar, ok? Ou posso falar que também não é um grafo planar, ok? Grafo não planar ou não é grafo planar é a mesma coisa. Então aqui está a demonstração que o K5 não é planar. E o K6, o K7, o K8 em diante, mesma coisa. Se você pegar qualquer grafo completo a partir do 5, essa relação com maior vai ser válida. Ou seja, pela contraposição lá do Teorema 2, a gente vai ter que os grafos não vão ser planar. Nem o K5, nem o K6, nem o K7 em diante. Então, grafos completos. K2, K3, K4, a gente já viu que é planar. K5, K6, K7 em diante são não planares. Como que eu sei que não é um grafo planar? Por causa que a gente tem a contraposição lá do Teorema 2, mostrando que ele é não planar. Ok? Então, o K5 não é planar. Beleza, mas ainda pode ter um grafo não planar que vale essa relação? Pode ter. Olha só, esse grafo completo bipartido 3, 3. Nesse gráfico aqui completo, vamos ver, ó. Quantas arestas tem? São 9 arestas. Por que 9 arestas? Porque ó, esse daqui vai ligar com 3, são 3 arestas. Esse vai ligar com 3 mais 3, esse vai ligar com 3. Ou seja, 3 mais 3 mais 3, 9 arestas. E vértices, são 6 vértices. Aí eu vou pegar essa aqui, ó, o A, o 3V menos 6, para ver se é maior ou se é menor ou igual. Tá, quem que é o A? O A é 9. Quem que é o V? O V é 6. 3 vezes 6 menos 6. Tá. 3 vezes 6 dá 18, menos 6 dá 12. Olha o que aconteceu. Esse lado aqui é maior. Então, ou seja, eu já não posso usar a contraposição para falar que esse grafo é não planar. Por quê?
Porque aqui não ficou o A maior, ficou esse lado maior que o A, ó. O 3E menos 6 que é maior que o A, então eu já não posso usar contraposição. Ah, professor, mas então ficou essa relação aqui, vale. Então eu posso falar que o G é planar? Que esse grafo é planar? Não, porque aqui eu estaria falando que o B implica em A. Eu não posso falar que o B implica em A. Okay? Se o A implica em B, a contraposição fala que o não B implica em não A. Mas eu não posso falar que o B implica em A, ok? Contraposição é não B, que esse implica em não A. Que é no caso do K5. O K5 a gente tinha que não valia o B. Ou seja, o B era negado. Ou seja, em vez de ser menor ou igual, ficou maior. Então quer dizer que eu poderia negar o A, falar que o K5 não é planar. Okay? Mas no caso do K33, esse é o K33, por esse teorema eu não posso falar nada. Se essa relação fosse verdadeira, eu poderia falar que não planar, mas essa relação não é verdadeira. Então, por enquanto, eu não posso falar nada do K33, ok? Mas com o teorema 3, aí a gente vai conseguir englobar o K33 aí. Olha só, se G é um grafo planar bipartido, percebe que lá a gente está falando de grafos planares em gerais, aqui a gente está falando de bipartido. O K33 é bipartido, então pode entrar nessa instância aqui. Se G é um grafo planar bipartido, então vale essa relação aqui, ó. Vamos pegar aqui um grafo planar bipartido. Ó, esse daqui é um grafo bipartido. Perceba que esses três vértices não se ligam entre si, esses dois vértices não se ligam entre si, cada um desses liga com cada um desse. Beleza. Mas, professor, isso daqui não é planar, porque está cruzando as arestas. Mas cuidado, eu posso fazer essa representação aqui, ok? Esse e esse são exatamente o mesmo grafo. Eu só mudei a representação, ok? Então, esse grafo e esse grafo é igual. É o mesmo grafo. Percebe que o que eu fiz, ó, o V1, V2 e V3 eu deixei aqui no meio. O W1 eu vou deixar aqui e o W2 eu mandei para o outro lado. Quando eu faço isso, eu fico com essa representação aqui. Só que essa é a representação planar desse grafo aqui, mas o grafo é o mesmo. É que aqui eu estou fazendo uma representação planar. Tá, então essa daqui é uma representação planar de um grafo bipartido. Então, se eu tenho um grafo planar bipartido, vai valer essa relação aqui. É o que o teorema 3 fala. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. Quantas arestas tem? Vamos ver quantas arestas tem. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arestas. Quantos vértices tem? Tem 5 vértices no total. 6 arestas, 5 vértices. Será que o A é menor ou igual que 2 vezes Z menos 4? Pergunta. Tem que ser igual. O teorema 3. Se não for igual, o teorema 3 está errado. Vamos ver quantas arestas tem? 6, né? O A é 6. E desse lado é 2 vezes, quem que é o V? É 5 menos 4, né? 2 vezes 5, 10. 10 menos 4, 6. Então, desse lado ficou 6. Desse lado ficou 6. Beleza. Menor ou igual. Se deu igual, é menor ou igual. Ok? Se deu menor, é menor ou igual. Se deu igual, é menor ou igual. Ok? Então, o teorema fala que é menor ou igual. Então, se deu menor ou igual, é verdade. Então, nesse caso aqui, beleza. Verdade. Não foi uma contradição ao teorema. Ok? É um exemplo que bateu com o que o teorema falava. Agora, vamos pegar de novo a contraposição desse teorema 3. Que o teorema 3 fala o seguinte, ó, que se G é um grafo planar bipartido, então vai valer essa relação aqui, ó, o A é menor ou igual que 2V menos 4. Só que eu posso usar a contraposição, ó. O A está implicando em B, percebe que não é que simplesmente C, implica. O A implica em B, na contraposição eu posso falar que o não B vai implicar em não A. O que é o não B? É negar esse segundo. O que é esse negar esse segundo? Ao invés de falar que esse A é menor ou igual a 2V menos 4, é falar que o A é maior que 2V menos 4. Então, o não B, que é o A maior que 2V menos 4, implica em não A. Implicar em não A o quê? É falar que o grafo não é planar bipartido. Falar que o grafo G não é planar bipartido é falar que ou ele não é planar, ou ele não é bipartido. Não é os dois ao mesmo tempo. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. Ok? Então, neguei o B, que é isso daqui, transformar esse menor igual em maior, implica que eu vou negar o A, ou seja, que o G não é um grafo planar bipartido. Ou seja, ou ele não é planar,
ou ele não é bipartido a nenhum dos dois. Só não pode ser os dois ao mesmo tempo, que eu estou negando essa primeira afirmação aqui. E com isso a gente consegue falar que o K33, que é a brincadeira de criança que a gente queria, que é o grafo completo 33, não é um grafo planar. Ou seja, o K33 não é planar. Por que o K33 não é planar? Porque olha o seguinte, a gente vai ver que no K33 vai valer essa relação. Se vale essa relação, o grafo ou não é planar ou não é bipartido, mas o 33 é bipartido, portanto ele não vai ser planar. Ó, vamos pegar aqui ó, o K33. No K33, quantas arestas tem? No K33 a gente já viu que tem 9 arestas, beleza. E quantos vértices tem? 6 vértices. Tá. Se a gente fazer aqui, ó, o A maior que 2V menos 4, será que vale? Será que o A é maior que 2V menos 4? Porque se a gente acontecer isso, a gente pode falar que o grafo K33 não é planar bipartido. E como ele é bipartido, com certeza não vai ser planar. Vamos lá, o V é 6, né? Então vai ficar 2 vezes 6 menos 4. 2 vezes 6, 12. 12 menos 4, 8. E o A é 9. Opa, beleza, bateu. Realmente o A é maior que o 2V menos 4. Como o A é maior que o 2V menos 4, a gente tem pela contraposição do teorema 3, que se acontecer isso, o A for maior que 2V menos 4, o G não pode ser planar e bipartido ao mesmo tempo. Como o K33 é bipartido, então posso afirmar com certeza absoluta que o K33 não é planar. E se o K33 não é planar, quer dizer que a nossa brincadeira lá de criança, de você ligar 3 casas com 3 companhias, sem que cruzassem as linhas, é impossível de ser feito, porque ele não é um grafo planar, ok? Então essa aula foi isso, ok? É para apresentar o que é grafos planares, alguns resultados sobre grafos planares. A gente vai ver ele num resultado bem legal quando a gente for falar de coloração de grafos. E coloração de grafos tem um monte de aplicação, a gente vai ver que tem um monte de aplicação de coloração de grafos. E a gente vai ver que tem um resultado bem bacana que envolve grafos planários, ok? Por isso que grafos planares é importante. Então, não perca a próxima aula. Bons estudos a todos.